meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo no nosso canal Fundamento e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Vocês que já nos acompanham aqui no canal sabem que nós decidimos aí gravar um estudo do Apocalipse dividido por playlists. E a primeira playlist que decidimos gravar foi sobre o assunto da Grande Tribulação. Então já estamos na segunda playlist, onde na primeira nós falamos da origem da Grande Tribulação, tudo aquilo que os profetas falaram e anunciaram, principalmente o profeta Daniel, que é o profeta do Apocalipse do Antigo Testamento. Estudamos aí profundo as 70 semanas de Daniel, que é conhecido pra gente como a Grande Tribulação, os 7 anos de Grande Tribulação, e também vimos na primeira playlist toda a profecia do Sermão do Monte sobre a Grande Tribulação ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Então, se tu ainda não assistiu, eu te aconselho que tu vá lá e assista a primeira playlist e aí então venha para a segunda para entender agora em si os próprios acontecimentos profetizados, tanto pelos profetas como pelo Senhor Jesus, e que João viu e escreveu e deixou escrito pra gente. Então, nos vídeos anteriores nós temos aí visto a abertura dos selos, né? Dos 6 primeiros selos, muitas catástrofes cósmicas, catástrofes no sentido econômico, falta de alimentação, guerras, pestes, fomes, terremotos, enfermidades. Vimos também as catástrofes climáticas, né? Os acontecimentos naturais, como tsunamis, terremotos, enfim, as catástrofes cósmicas, onde a gente vê o céu literalmente se abrindo e as estrelas caindo, afetando o sol e a lua. Enfim, tudo isso a gente já viu com muito detalhe. Vamos seguir ainda daqui para frente. Inclusive agora a gente vai ler, antes de continuar com a abertura da 6ª trombeta, nós vamos aí ler uns versículos dos profetas que já anunciavam todos estes acontecimentos, para vocês verem, se certificarem aqui nas escrituras que todo o período da Grande Tribulação já foi anunciado pelos profetas lá atrás, assim como pelo Senhor Jesus. E João viu acontecer e deixou escrito para nós, para que hoje nós, os entendidos dos últimos tempos, como Daniel profetizou, esquadrinharíamos as escrituras para entender em que momento profético da história estamos vivendo. E é aquilo que a gente sempre fala para vocês aqui no canal: estamos vivendo os últimos segundos neste mundo, né? Antes do arrebatamento da igreja e antes da segunda vinda do Senhor Jesus, que é aí no final dos 7 anos da Grande Tribulação. Tá bom? Então, antes de continuar, eu já te peço a tua ajuda aqui pro canal, que tu nos ajude se inscrevendo, tu que ainda não é inscrito. Te certifica, por favor, se tu ainda continua inscrito, se a tua inscrição não saiu fora. Deixe o seu like, compartilhe, envie estes vídeos para outras pessoas que querem entender mais sobre o assunto do Apocalipse e principalmente quem quer entender melhor o Evangelho da Cruz de Cristo. Vocês sabem que o nosso canal, a prioridade é essa, novo nascimento através da obra perfeita de Cristo na cruz, porque é isso que vai salvar. É sempre importante, eu sempre vou lembrar isso, e porque vocês sabem que a minha paixão, principalmente quem me conhece de muito tempo, sabe que a minha paixão sempre foi ensinar Apocalipse. Para mim é uma alegria estar aqui ensinando vocês, mas que eu sempre deixo muito claro que falar de Apocalipse não vai salvar ninguém. Que o que salva, o que leva uma pessoa a um novo nascimento é o Evangelho, é a cruz de Cristo. Então aqui a gente tem vários vídeos no canal aí, uma coleção de mais de 200 vídeos, que aí nós temos várias playlists e assuntos específicos determinados para ti que quer conhecer mais de Deus e do Senhor Jesus e do novo nascimento para ser salvo. Tá bom, meus amores? Então, curte, compartilhe e se inscreva. Vocês vão ajudar muito o canal fazendo isso, vão ajudar que esse evangelho seja anunciado, seja exposto para mais pessoas através
de um simples like, de uma inscrição tua, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então antes de a gente entrar especificamente agora na sexta trombeta, nós vamos ler uns versículos do Antigo Testamento que os profetas já anunciavam, todo esse período aí que a gente já estudou e vamos estudar ainda daqui pra frente, tá bom? Então lá no livro de Amós, tá? Anota aí para tu depois ler, para tu ver como tá escrito. Lá no livro de Amós está falando o seguinte: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? O que significa isso aqui, meus amores? Aquilo que a gente falou, né, no vídeo passado sobre a soberania de Deus. Lembra que o inferno, a chave do abismo foi dado para um anjo e junto com ela a autoridade de Deus para abrir a chave do abismo para que demônios viessem vir e estremecer a terra com seus juízos, os juízos de Deus. Então que Deus permite e dá autorização para que os demônios atuem como forma de castigo sobre o pecado na terra e sobre os moradores pecadores da terra. Então aqui é mais uma vez falando sobre essa questão das trombetas, que é um linguajar muito conhecido no meio judeu, né? E aqui tá dizendo, né, da trombeta que vai toar e vai haver vai existir um grande estremecimento na terra, né? Aqui mesmo no livro de Amós, no capítulo 8, diz assim: jurou, no versículo 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as tuas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra. Do que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui do castigo que virá sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém. Lembra, meus amores, que a grande tribulação é para o povo de Israel e, consequentemente, para todos aqueles povos gentios, pessoas que não, incrédulas, né? Descrentes que não creram e também vão ficar para trás. Mas aí ele vem e fala assim no 9: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia. Entenebrecei a terra em dia claro. Lembra que a gente estudou isso? Lá na quarta trombeta, que o dia vai ficar mais curto? Não em questão de tempo, mas em questão de claridade. Aqui Deus está falando: eu não vou me esquecer dos pecados de vocês, Israel. O que é de vocês está guardado. A última semana de Daniel, que é a 70 semana, que pra gente é as 7 semanas da grande tribulação, eu vou voltar a trabalhar com vocês para que vocês venham entender o pecado de vocês. E eu vou fazer a terra estremecer. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou escurecer, entenebrecer a terra ao meio-dia. Lembra que eu falei para vocês aquele dia que seria como se a gente tivesse luz só na parte da manhã? E depois da parte da tarde até o outro dia seria escuridão e trevas? Então, isso aqui foi profetizado pelo profeta Amós. Vamos lá, vamos ler lá no livro de Joel, que é todo o livro falando do período final da grande tribulação, do castigo de Israel. E aí lá no livro, no capítulo 2, fala assim... vamos lá. No capítulo 1 e versículo 15 diz assim: ah, que dia! Né? O que muitos falsos profetas usam esse dia, dizer, ah, que dia, o dia do Espírito Santo, né? Aqui, dentro de um contexto de grande tribulação. Olha só. Ah, que dia! Por isso que é triste, né? Quando as pessoas estudam, né? A Bíblia pega um versículo solto, fora de contexto, e cria toda uma ilusão para iludir as pessoas, os ignorantes no entendimento das Escrituras, né? Ah, que dia!
porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor, quando a gente fala do dia do Senhor, estamos nos referindo, a gente já viu isso, a período da grande tribulação que prevê a segunda vinda de Jesus, né? A segunda vinda desse mundo. Então é o período final, é o período da grande tribulação, o período final da história, os 7 anos, e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele está falando assim, ó, que dia! Que dia de terrível dissolação, porque é o dia do poderoso Deus, o dia da vingança de Deus, como a gente está vendo, todos esses juízos, todos esses juízos, todos esses castigos caindo sobre a terra e sobre os moradores da terra. E aí ele fala assim no capítulo 2, também de Joel: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Então aqui é a profecia de Joel falando das trombetas que a gente estudou nos últimos 2 vídeos, falando da perturbação sobre os moradores da terra. Lembra? No último vídeo que a gente falou dos 3 ais, o primeiro ai passou, hoje nós vamos entrar no segundo ai, e que lá o poço do abismo foi aberto e demônios saíram e uma densa nuvem que escureceu toda a terra. O profeta Joel já profetizava, ó, dia de escuridade e densas trevas, de nuvens e negridão. Exatamente o que João viu e deixou escrito pra gente, né? Uma nuvem de fumaça que saía daquela fornalha ardente, né? Que a gente viu que é um vulcão, que vai ser aí a porta do abismo para que os demônios venham atormentar as pessoas, aonde as pessoas pedirão a morte, buscarão a morte, inclusive tentarão se matar e não vão ter como, porque a morte vai estar de férias, como a gente viu, né? A Deus, na sua soberania, dará a ordem e a morte não vai poder atuar, porque o objetivo aqui é que as pessoas sofram por todo o seu pecado, né? Então, lembrando sempre que os justos castigos de Deus, os juízos de Deus são justos e retos, e todos os que estiverem aqui serão merecedores destes castigos, tá bom? Então, meus amores, lembre-se, não é período de graça, aqui já é período de vingança, de juízo de Deus sobre a terra e os moradores da terra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 9, acompanha comigo no versículo 13, diz assim: a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz precedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, presta atenção nisso, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões de soldados. E eu, João, ouvi o seu número.
Assim, nessa visão, contemplei que os cavaleiros... Não, vamos deixar a partir dos 17, daqui a pouco eu continuo, que daí é a descrição, né, dos cavaleiros. Mas então vamos ver, meus amores. A gente viu na trombeta anterior, na quinta, que este quício de Deus, dos gafanhotos, né, de esse enxame de gafanhoto que João viu saindo do abismo, que eram como gafanhotos, a gente viu que João tratou de descrever a aparência deles e que nós hoje, humanamente falando, não temos como identificar que criatura é aquela, porque é uma criatura sobrenatural. Não existe hoje no nosso entendimento, pelo menos que a gente saiba que existe uma criatura dessa como João descreveu. E que a gente viu que eram criaturas viventes, porque a gente viu muito claro, eu ensinei isso para vocês, que demônios, porque são demônios que vão sair do abismo, da morada onde eles estão, é a morada deles, esconderijo, as prisões, enfim, o nome que for dado, onde os demônios ficam quando eles não têm corpos para se alojar, corpos para incorporar e manifestar. Então, para ser a casa morada deles. Então, a gente viu que para um demônio entrar tem que ser uma criatura viva, uma criatura vivente. E a gente viu bem claro que ou é o ser humano, os homens, né, mulheres, enfim, homens, quando a gente fala homens, é a raça humana em geral, ou animais. A gente viu então que o alvo da quinta trombeta são os homens. Os demônios receberam autoridade para ferir os homens. Então a gente viu muito claro, e é lógico, óbvio, que essas criaturas não podem ser homens, porque João disse, eles têm cara de homens e cabelo de mulher, mas também são tipo escorpiões e tem cauda tipo gafanhotos e caudas de escorpião. Então a gente viu que não pode ser homens. Não pode ser homens porque os homens são o alvo deles, do ataque. Então nos resta a imaginar uma criatura, algo, um vivente. Como o quê? Uma mutação genética, alguma coisa que o homem, em sua loucura de inteligência e uma loucura insana, pode estar criando? Ou uma criatura realmente saída do abismo, que a gente não sabe, não é, e que vão ser morada dos demônios para atormentar? Então, não se sabe. E dizer que é drone, robô, não, gente, porque demônios não podem entrar no corpo de um robô, de um drone. Eles podem sim estar na mente daqueles que controlam robôs e drones, e a gente vai ver isso agora, nessa sexta, mas a gente viu que nesse caso aqui vai ser impossível, porque aqui eles vão atacar os homens, então não pode ter homens controlando robôs com equipamentos e para serem os corpos que os demônios vão entrar neles, porque eles vão ser os próprios alvos. Tá dando para entender? Então nos resta entender que é uma criatura realmente sobrenatural, uma mutação genética que o próprio homem, na sua loucura insana, está criando, ou realmente uma criatura que vai vir do abismo que nós não temos conhecimento, né? Mas agora a gente vai ver que aqui na sexta trombeta, sim, aqui sim vamos estar falando de máquinas, de armamento e muito possivelmente armamento nuclear, pela descrição destes cavalos, desses cavaleiros que João vai dar daqui a pouco. Então essa é a diferença da quinta trombeta para a sexta trombeta. Então, que na quinta trombeta são criaturas viventes, porque um demônio só pode entrar no corpo de um ser vivente, e é algo sobrenatural, seja demoníaco mesmo, ou seja uma mutação genética completamente contra a natureza de Deus.
E aqui na quinta trombeta a gente já vai estar falando de armas mesmo, de máquinas de armas. E a diferença também da quinta trombeta para a sexta trombeta é que na quinta trombeta a morte estava de férias, a morte não podia agir. E agora aqui na sexta trombeta está dizendo que 1/3 dos moradores da terra vão morrer. Aqui, todos os 5 meses que a morte ficou lá, quero matar, eu tenho sede de almas, eu quero saciar, a morte não se sacia. Agora aqui a morte vai vir com tudo, a ponto de matar 1/3 da terra. Então, nada mais entendível para a gente o porquê a águia disse: ai, ai, ai dos moradores da terra por causa das trombetas que ainda faltam. Então hoje a gente começa na segunda trombeta, no segundo ai. E então o anjo que tocou a trombeta, procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo, né? Ele fala que viu um anjo que se encontrava nos 4 ângulos do altar da presença de Deus. Olha a potência desse anjo que vai dar essa ordem, né? Tá lá diante do altar do próprio Deus, ali sendo assistido por Deus, Deus sentado, Jesus com o selo aberto, o 7º selo aberto, com a autorização para as trombetas tocar, Deus ali e o anjo diante de Deus e do Cordeiro dá ordem para o anjo, para o 6º anjo com a 6ª trombeta, e fala: solta os 4 anjos que estão atados, estão amarrados no rio Eufrates, no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem 1/3 dos homens. Então João vê esse anjo tocando a 6ª trombeta, e então foram soltos 4 anjinhos. 4, pouca coisa, 4. Gente, 4 anjos caídos, malignos, terríveis e cruéis. Só 4 anjos caídos. Sabe lá o que é isso, gente? Imagina a malignidade, a perversidade, o ódio, sei lá nem que palavra usar, na mente desses 4 anjos que o Cordeiro deu autorização e que Deus permitiu, porque foi diante de Deus que foi dado a ordem, soberania de Deus. 4 anjos soltos para destruir 1/3 da humanidade, matar, literalmente matar. E aqui a gente vai ver que é com guerras, com armas, bombas nucleares. Então, esses 4 anjos estavam presos. Vocês viram como é legal quando a gente estuda, né, gente? Eu me emociono, né? Então a gente já viu que inferno é o lugar das almas humanas unicamente, que o abismo, que é o Tartarus, é a morada dos demônios, e que o mais profundo do Tartarus, o mais profundo do abismo, é aonde estão presos aqueles anjos caídos, lá de Gênesis 6, de Judas 1, de Pedro 2, lá aqueles demônios que fizeram um estrago no início da história da humanidade, e que eles foram aprisionados no mais profundo do abismo para sair de lá diretamente para o lago de fogo e enxofre. E aqui nós temos um outro grupinho de anjo caído que não estão no abismo, porque abismo é lugar dos demônios, e também não estão presos no mais profundo do abismo, mas estão presos de tão tiranos e cruéis que são. Porque não se esqueçam, Satanás, com a 1/3 dos anjos que caíram com ele, estão por aí, soltitos e coleando por aí, fazendo, agindo nas sociedades, nos governos, nos líderes, desde a época do passado,
os reis, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Babilônia, o príncipe do Egito, o príncipe de Roma, do Império Romano, o príncipe que age, tudo são anjos caídos, tá, meus amores? Que agem no catolicismo romano, lá no Vaticano, aqueles que agem nos falsos profetas, nos líderes, nos cabeças dos falsos profetas, aqueles que agiram em toda a história da humanidade, 6.000 anos de história da humanidade, tudo aquilo que era liderança, liderazgo, poderosos do mundo, do dia de hoje, os banqueiros famosos, empresários importantes, líderes, governantes, até o governador do teu bairro, o prefeito da tua cidade, sendo cabeça, sendo líder de alguma coisa e que não são filhos de Deus, são filhos da ira, todos eles são controlados por um anjo caído. Creia tu ou não, acredite tu ou não, essa é a verdade. Toda e qualquer autoridade trabalha, é liderado sem saber, logicamente, embora tem uns que são muito tiranos, muito cruéis, como esse povo da maçonaria, os falsos profetas mesmos, líderes, né, que a gente conhece, sabe, no Brasil e no mundo todo. Eles sabem que eles não são guiados por Deus, porque eles são guiados pela cobiça, pela ganância. Então eles são guiados pelos próprios anjos caídos e os banqueiros, os iluminatis, maçonaria, enfim, toda essa turma de filhos da ira são guiados por anjos caídos, não por demônios. Os demônios agem na vida das pessoas, nas pessoas mais fracas, nas pessoas que o diabo... Que os demônios encontram brechas para poder agir, já que eles não têm um corpo fixo para eles ficar e eles não querem ficar no abismo, como a gente já viu, então eles precisam de um corpo. Então eles vão ir aonde eles encontram um lugar vazio, limpinho para eles entrar. Limpinho não no sentido de limpeza, mas vazio. Uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não tem nada do entendimento de Deus, que não quer saber de Deus, enfim. Então, o assunto não é esse, mas é porque eu gosto, assim, de explicar para vocês entenderem, gente, no que a gente está metido aqui nessas trombetas. Não estamos falando de coisas espirituais, e o mundo espiritual é mais real do que esse nosso que eu estou aqui falando com vocês. Então, é necessário, embora eu não possa falar com tanto detalhe como eu gostaria, mas eu preciso falar, ensinar, explicar essas coisas para vocês terem entendimento aonde a gente está pisando. E o que vai estar acontecendo nesse período da grande tribulação. Então, cada grupo de anjos, gente, uma terça parte de anjo caído é anjo pra caramba. Demônios, então, incontáveis o número dos demônios. A gente viu no último aqui. Saiu no meio da fumaça uma multidão de gafanhoto para destruir. Está no mundo todo, ao mesmo tempo atormentando os moradores da terra. A gente sabe que aqui a gente já vai ter aí uma média de 6 bilhões de pessoas, porque já morreu quase 2 bilhões só nos primeiros cavaleiros lá, né? E aí foi morrendo um pouco mais de gente, mas aqui a gente vai ter uma média de 6 bilhões de pessoas vivas aqui ainda. É muita gente. Então vai ter demônio para perturbar muita gente. Então, quando a gente vai penetrando no estudo bíblico, a gente vai vendo que tem muita criatura, seja demônio, seja anjo caído, seja os anjos bons, né, os anjos de Deus mesmo, e os homens, enfim. Então esse grupo de anjinho aqui, só 4, eles não são os anjos que caíram com Satanás. Porque esses estão soltos, seguindo o pai deles, atuando nos governantes. É isso que precisa ficar claro para vocês. Agindo nas lideranças do mundo. Esses 4 aqui são outras 4 criaturas infernais, modo de falar, mas destrutivas, cruéis, sanguinárias, que não podiam ficar soltos, que Deus teve que prender. E que legal, né? Que prendeu justamente lá no rio Eufrates.
Eufrates, lá na região do Oriente, né? O rio Eufrates é o rio mais importante que tem lá em Israel, naquela região do Iraque e Babilônia e Egito, Síria, toda aquela parte ali é cercada por esse rio Eufrates. É o rio mais importante da Bíblia e daquela região do Oriente Médio. O lugar que vai ser nos últimos dias, o lugar da batalha do Armagedon, o ponto final da história. Foi lá que tudo começou. O rio Eufrates aparece lá em Gênesis, no Éden. O rio Eufrates aparece. Vamos ler lá? Deixa eu ver se eu acho rápido aqui para vocês verem. Quero ver. Deixa eu ver. Jardim. Quero ver. Não, eu não vou achar agora o versículo aqui. Deixa eu ver. É primeiro. Aqui, ó. E saía do Éden para o jardim dali, se dividia, repartindo-se em 4 braços, tá? O rio. O primeiro chama-se Pison, que rodeia toda a terra, de Avilá, aonde há ouro. O outro dessa terra é bom também, se encontra lá o abdélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circuncida a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é o Tigre, rio Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Rio Eufrates, que é o rio que aparece aqui na sexta trombeta, no final da história. Aparece lá no início, em Gênesis capítulo 2, tu pode ler, no versículo 14, tá falando ali dos rios que rodeiam o Éden, e o Eufrates está lá. E agora o Eufrates está aqui no final, e vai aparecer daqui a pouco de novo, nos próximos vídeos nós vamos falar dele de novo. Lá nos cálices da ira de Deus, que saiu 3 demônios em forma de rã para secar o rio Eufrates, para os reis do Oriente passar para a batalha do Armagedon. Meus amores, o mundinho assim, ó, tudo volta ao início, tudo volta ao começo, exatamente como a gente. Vamos voltar a ser como Adão era, pureza, a viver num novo céu, numa nova terra, tudo transformado, exatamente como o plano original de Deus. Ai, meu Deus, eu me emociono, gente. Ai, eu queria ser umas 10 assim para poder ensinar vocês tudo ao mesmo tempo. Tudo, a curiosidade da história da Bíblia. Mas então, o rio Eufrates é o rio mais importante daquela região, que saía do Éden, do jardim precioso do nosso Deus. E nessa região aí tinha 4 angelitos, 4 anjinhos, cruéis e sanguinários, presos, de tão cruéis que não podiam ficar soltos, como os outros que estão por aí, que já são uma desgraça, porque olha o estrago que eles fazem. Mas esses aqui, então, é uma potência muito maior, porque estavam presos, e eles estavam presos com um propósito. Reservados para o quê? Preparados. Pensa lá, meus amores. 6.000 anos de história, esses anjos presos lá debaixo do rio Eufrates, no fundo do mar, no fundo do rio que saía do Éden. 6.000 anos de história, 4 anjos maquinando todo o ódio, destilando todo o ódio dele sobre a humanidade. E eles tinham decretados, de acordo à soberania e autorização de Deus, dia, mês, hora e ano para serem soltos e destruir os moradores da terra. Terça parte, matar. Meus amores, vocês viram aqui? Eu juro que está na Bíblia de vocês. E eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Bem que podia estar escrito aqui, né? Dia tal, hora tal, ano tal. Pois é, mas não tem, não tá. Deus não quis que a gente soubesse, porque ele falou, não importa para vocês saber dia, hora, mês e ano, o que importa é que eu sei e eu vou fazer isso. Vocês creiam, estudem, vejam os sinais e se contentem com isso.
Estudem, meditem nas escrituras, mas que seria bem legal, né? Ter aqui um ano pelo menos, né? Mas não, mas João fez questão de dizer aqui, eles estavam preparados para o dia, mês, hora e ano. Então tem um dia, um mês e uma hora, gente, uma hora, um ano, que já está lá no calendário de Deus. Vocês estão vendo o que é a soberania de Deus? Meus amores, já está tudo escrito, já está tudo decretado, já está tudo determinado. E desde quando? Desde antes da fundação do mundo. O dia, o mês, a hora e o ano que esses anjos vão ser soltos para matar a terça parte da terra. E a época qual é? Não sabemos dia, mês, ano e horas, mas sabemos as épocas. E a época é no período final da grande tribulação. Antes da segunda vinda de Jesus. Isso a gente sabe, porque tá aqui, né? Mas é muito legal, gente. Eu me emociono quando eu estudo isso, assim, sabe? Vejo os detalhes da Bíblia. E eles tinham uma única missão, e eles tiveram 6.000 anos para preparar essa missão. Ao mesmo tempo que eu me emociono, me dá uma coisa, gente. Porque, meu Deus do céu, os moradores da terra não imaginam aquilo que está prestes a acontecer. Gente, se um demônio já causa um estrago, um anjo caído agindo num governante já faz os estragos que a gente vê. Agora vocês imaginam 4 anjos caídos que o próprio Deus amarrou, deixou eles amarrados especificamente para um período da história. Meu Deus do céu. Gente, que pavor. Terça parte da terra vai morrer, então são 6.000, se calcula, a gente calcula, gente, estamos vivendo a última geração. Quantos milhões de pessoas temos hoje no mundo? 8 bilhões, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Já morreu uma quarta parte, né? Já morreu aí uns 2 bilhões no início, desde o início da chegada do anticristo até aqui, essas aberturas aqui, os toques das trombetas. Então se calcula aqui mais ou menos uns 6 bilhões. Então se vai morrer mais uma terça parte, vai ficar aí, vai morrer aqui mais 1,5 milhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas, 2 bilhões, mais ou menos isso aí, uma terça parte, de acordo com a quantidade de pessoas que estiverem vivas ainda, né? Então, calculando mais ou menos por cima, só aqui vai morrer mais 1,5 bilhão a 1 bilhão e 800 mil pessoas, 2 bilhões, por aí. Aí João fala assim: o número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, o número da cavalaria que vai ser guiada por estes anjos, agora sim, aqui são cavalaria no sentido não de cavalo, mas de armamentos, carros, cavalos, né? Que fala que um carro, tantos cavalos por hora, tal, em potência, em velocidade e tal. Então aqui sim estamos falando de armamento, estamos falando de canhões, aviões, helicópteros, drones. Aqui sim estamos falando de uma cavalaria, de um exército. E João diz que está vendo um exército de 200 milhões de soldados guiados pelos 4 anjos caídos, que esse sim, lembra o que os anjos caídos fazem? Demônios agem na vida das pessoas diários, comuns, pessoas normais, simples mortais. Anjos caídos agem na cabeça de líderes, independente do que seja, cabeça de líderes. Se não são filhos de Deus, são filhos da ira, filhos do diabo e são guiados pelo pai deles. Então os anjos caídos
vão agir. Esses 4 anjos sanguinários aqui, que tinham dia, mês e hora para agir, vão agir na cabeça de 4 líderes mundiais. Eles vão estar manipulando mente, coração e vontade e ações de 4 líderes de 4 nações poderosas do mundo que vão entrar numa guerra. Então, o exército que esses demônios aqui, que esses anjos vão estar liderando é um exército de 200 milhões de soldados. Hoje o único exército com 200 milhões de soldados é o exército chinês, né? O exército chinês. Mas como esses anjos vão estar aí controlando 4 líderes, né, mundiais, então vai ter um exército, vai ter outros exércitos também, mas principalmente o exército chinês, né? Porque hoje o único exército que tem 200 milhões de soldados é o exército chinês. Então o que vai acontecer no toque dessa trombeta? O anjo vai tocar, esses 4 anjos vão ser soltos e eles vão ir direto agir na cabeça de quem eles têm que agir. Tá tudo determinado já e eles já sabem e tá tudo planejado. Então eles vão inseminar o ódio dentro dos líderes, né, e que vão incitar essa guerra, né? Então todos esses soldados vão estar aí sim possuídos por demônios. Os 4 anjos vão ser os cabeças dos líderes que vão dar ordem para esse exército, que daí sim vai estar aí, eles vão estar realmente possuídos por demônios para ir para a guerra e para matar aí mais ou menos 1/3 parte da terra, né? 1/3 parte dos homens vai morrer aí, vamos botar aí, arredondar para 2 bilhões de pessoas que vão morrer aqui nessa sexta trombeta com esses 4 anjinhos aí, pouca coisa, né? Então vocês lembram quando eu sempre falo para vocês que a China, Índia, Coreia, Japão, Taiwan, Rússia, Ucrânia, que vai fazer parte da Rússia, logicamente, Egito, a Síria, países árabes, Líbia, toda os muçulmanos ali, toda aquela região ali, toda essa turma aí vai ser dominada por esses anjos e vai se levantar uma guerra, e principalmente depois lá no final das trombetas que a gente vai para a batalha do Armagedon, tá? Então aqui a gente vê um exército de 200 milhões de soldados preparados, possuídos realmente por demônios, liderados por esses 4 anjos caídos que vão ser soltos dia, mês, hora e data e ano, né? Gente, quando será, né? Aí não dá uma curiosidadezinha na gente, né? O ser humano é terrível, né? A gente tem curiosidade. Mas sabe de uma coisa? Vai acontecer logo. Embora a gente não saiba dia, mês, hora, mas vai acontecer muito em breve. Então, aí João fala assim, ó, ele diz que ouviu, né, um número, né, de 200 mil soldados. Aí ele fala assim no 17, assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca deles, foi morta 1/3 parte dos homens.
pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça e com ela causava dano. Aí vamos lá, vamos parar aqui até o 19. Então, João tá vendo aqui uma visão desse exército, dessas máquinas, né, dessa tropa, né, de soldados guiados aqui por esses 4 anjos, e que ele fala que na visão que ele vê que eles eram muito potentes, eles eram muito poderosos, e que da boca deles saía fogo, enxofre e fumaça. Meus amores, o que é fogo, enxofre e fumaça juntos? Bombas, armas nucleares. Todos nós estudiosos do Apocalipse, escatólogos, entendemos isso aqui como guerra nuclear. Aqui vai começar um bombardeio de armas nucleares, porque vê que fala aqui que esses cavalos, esse armamento, essas visões que o João vê, diz que eles tinham uma cola, que eles causavam dano e que saía tanto da boca, da parte da frente, como da parte de trás, saía fogo, enxofre e fumaça e fazia dano para as pessoas e matava. O que é isso? Esses aviões, esses drones que tem esse equipamento que eles passam pelo ar, lançando coisas químicas, coisas tóxicas para prejudicar, para matar. Aqui vai ser literalmente para matar. Então aqui estamos falando de armamento pesado, estamos falando de bombas atômicas, estamos falando de uma guerra todo sentido literal. Estamos falando de uma guerra com todo o poder e potência que o fogo tem, que o enxofre tem, que a fumaça tem, a fumaça tóxica. Então, tudo isso aqui a gente vai ver acontecer. A gente não, quem ficar vai viver isso aqui na pele. João está vendo. João está presenciando isso, está nessa visão. Eu vi da boca desses cavalos potentes, desses cavaleiros potentes, e eles têm uma couraça, são indestrutíveis. Imagina, um tanque de guerra, esses mísseis nucleares, aviões, helicópteros, drones controlados por líderes, controlados por anjos caídos, soldados controlados por demônios. Um querendo matar o outro, uma vingança, um foco, destruir terça parte da terra, morte, sangue. Então, o armamento usado vai ser, e esse armamento é bobagem, né? Para o mundo que a gente está vivendo, porque isso aí para eles é fichinha. A gente vê as notícias, gente, eu não sei vocês, mas eu vejo as notícias dos países, Coreia e Ucrânia e China e Taiwan, Japão fazendo, e Israel e Gaza e muçulmanos fazendo treinamentos de guerra e fazendo teste balístico e que a bomba cai no mar e não sei o que, e treinamentos. Gente... Eles tratam uma arma nuclear, uma bomba, um míssil como se fosse uma balinha. Coisas que custam milhões e bilhões, eles desperdiçam para poder matar pessoas. Para eles é normal aquilo ali, e eles estão investindo cada vez mais. Tudo isso começou, né, com essa guerra na Ucrânia e na Rússia. No ano passado, vocês viram que todos os países da Europa e daquela região de lá começaram a investir pesado em armamento? Pois é, gente, é para esse período aqui. Para essas guerras, para a guerra de Ezequiel 38 e 39, profetizada, Gog indo contra Israel, para essa guerra aqui do Cavaleiro Vermelho, da guerra mesmo causada pelo próprio anticristo contra as nações inimigas dele, para essa guerra aqui da sexta trombeta, e depois para a guerra da batalha do Armagedon. Embora na batalha do Armagedon a gente sabe que não vai ter guerra, né? Que é o único vencedor que desceu do céu vencendo para vencer. E com o soprinho da boca dele ele vai derrotar todos os inimigos, né? Então, mas enfim, essas armas vão ser usadas. Então João tá vendo aqui que sai
esse fogo, esse enxofre aqui da boca deles, né? Então aqui é muito claro, armamento pesado, armamento nuclear, armamento de guerra, e 1/3 parte da terra vai morrer, tá bom? E daí ele termina e fala assim: e os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus roubos, seus furtos. Então o que João, olha o cenário que João está descrevendo das pessoas na terra nesse período aqui da grande tribulação. Muitos pensam assim: nossa, as pessoas vão sentir essas dores, vão passar por tudo isso e vão se arrepender e vão crer em Jesus e vão entender Deus e vão correr para os braços de Deus. Não. Essas pessoas aqui, mesmo vendo a morte diante dos olhos dela, mesmo 5 meses antes, tendo sido picado por essas criaturas terríveis com uma dor terrível, a ponto de dizer: eu quero a morte, e tentarem se matar, mesmo assim, vendo toda essa guerra, toda essa destruição, a Bíblia fala que eles não vão se arrepender. Não vão se arrepender da sua idolatria, não vão. O que significa isso? Que a maioria que ficou aqui para trás, católicos e falsos crentes e religiosos do mundo todo, budistas, hinduístas, muçulmanos, o que eles vão continuar fazendo? Pai, Filho, Espírito Santo. E eu não estou debochando, eu estou falando do que realmente a Bíblia fala. Essas pessoas vão continuar adorando seus deuses. Elas não vão se arrepender dos seus pecados, elas não vão deixar a sua idolatria, elas não vão crer que o Deus soberano, o único Deus soberano, está agindo sobre a terra com todos estes poderes, com todos estes sinais. Eles vão, veja que nem sinais cósmicos e sinais antinaturais, como as pragas, os gafanhotos que a gente viu, os demônios que a gente viu no estudo anterior, nada disso vai abalar a estrutura deles a ponto de eles dizer assim: queremos Deus. Não, eles vão continuar indo rezar para os seus deuses de pau, de pedra, de metal, vão continuar acreditando no falso profeta, vão continuar acreditando nas falsas promessas do anticristo de paz e segurança, vão continuar na sua feitiçaria, na sua bruxaria, fazendo seus rituais, levando a sua rosinha ungida para dentro de casa, ungindo com azeite, jogando água benta. Eles vão continuar na sua idolatria, na sua feitiçaria, confiando nos falsos profetas. E não vão se arrepender dos seus pecados, dos seus assassinatos, dos seus vícios, dos seus roubos. Vão continuar com o coração endurecido. E assim eles vão para o inferno. Como a gente vai continuar estudando, eles vão morrer blasfemando contra Deus. Porque o homem ama o seu pecado. Por isso que eu falei para vocês, no vídeo, uns 2, 3 vídeos anteriores, as pessoas têm um entendimento completamente deturpado da predestinação, porque elas dizem assim: não, eu não vou ser salva porque Deus não me escolheu, não, porque eu, por mim, eu queria ser salva, mas Deus não me escolheu, então é por isso que eu vou pro inferno. Não, as pessoas não entendem que as pessoas não querem Deus. Elas não querem, porque estão mortas e elas amam os seus delitos e os seus pecados. Elas não querem, até aquela falsa religiosa que ora muito, que vai numa igreja, vai noutra igreja e é fiel, sou católica fiel, como é que fala? Praticante, sou crente praticante, sou assembleiana praticante, sou neopentecostal praticante, sou muçulmana que vive realmente a suposta fé dela,
Até essas pessoas, por não ter o entendimento bíblico, essas pessoas elas acham que elas querem Deus, mas elas não querem. Elas amam o pecado delas. Elas não abrem mão do seu pecado. Elas têm medo das consequências do pecado delas, mas elas não têm medo de Deus, temor a Deus. Então, as pessoas não vão para o inferno porque não foram predestinadas. Elas vão para o inferno porque elas não querem Deus. Tu tá aí ouvindo, tu ouve, tu não quer saber. Tu critica, tu reclama, tu acha que não é bem assim, que é exagero, que é fanatismo. Não, que não é bem assim. Isso é coisa de crente. As pessoas não querem Deus. Não é, eu quero Deus, eu não quero ir para o inferno, Senhor, o Senhor não me escolheu, eu queria tanto que o Senhor tivesse me escolhido para eu não ir para o inferno. Não. Ninguém quer Deus, as pessoas estão mortas e elas amam o seu pecado. E essas pessoas aqui, a Bíblia fala que nem vendo a morte diante dos olhos dela, vendo o próprio demônios diante da frente delas, ferindo elas, tudo que vai estar acontecendo, pois elas não vão se arrepender, vão continuar na sua religiosidade, adorando Deus de pau, de pedra, de metal, a sua igreja que ela idolatra, que bebe a aguinha ungida, que unge o azeitinho, que joga o sal grosso lá, a arrudinha, o paninho abençoado, pois elas vão continuar crendo nisso. Vão continuar. Porque Jesus falou que no período da grande tribulação vai ser a época que mais vai ter falso profeta, né? Então tá aqui, ó. Por isso que essas pessoas vão continuar crendo na sua idolatria e não vão buscar o único Deus, Senhor e Salvador. Meus amores, que Deus tenha misericórdia e que use esses vídeos para abrir o entendimento da grande maioria das pessoas, para que elas venham entender o que está prestes a acontecer nessa terra. Tá bom, meus amores? Então eu termino por aqui hoje e a gente volta no próximo vídeo falando aí do famoso livrinho de João, né? Esse livrinho que João comeu. João comeu um livrinho? A gente vai falar sobre isso no nosso próximo vídeo, tá bom, meus amores? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e peço que vocês venham me ajudar a compartilhar esse vídeo para que venha abrir o entendimento de mais pessoas, para que venha despertar pelo menos um temor da parte delas, né, para tudo aquilo que está prestes a acontecer, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.